O medo se apresenta em uma escala. Essa escala se divide em 6 fases, de acordo com seu nível de intensidade. A primeira delas é a prudência. É quando você age de forma exacerbada. Há um contratempo, alguma dificuldade do dia a dia. Sabe aqueles momentos assim que são um pouquinho delicados? Às vezes que você quer falar alguma coisa, mas você não consegue, você fica meio assim, né? E agora, falo, não falo, faço, não faço, daquele pouquinho inseguro, e aí você vai modelando isso, né? Organizando, assimilando isso. Então aqui nessa fase, tudo vai depender do comando que você envia para o seu cérebro. O segundo deles é a cautela, que é aquela concentração desconfiada. Aqui você tem uma preocupação para evitar um transtorno ou um perigo, onde o estresse ele aumenta um pouquinho. Tem mais expectativa e é gerado um anseio nesse momento. Aqui pode surgir uma certa frustração, né? Que é uma das formas que a gente falou anteriormente, como o medo se apresenta, porque dá um certo fracasso, você sente um pouquinho fracassado, né? Porque às vezes surge aquele insegurança e você não consegue fazer, então isso gera um fracasso porque você fica ali se torturando, que também não é agradável. O terceiro é o alarme. Não aquele alarme de carro, né, de casa, nada disso. Mas é quando o medo ele aparece mais claramente. E aqui é uma certa desconfiança. O sinal de uma ameaça, de algum perigo iminente. Para as pessoas que têm fobias, nesse momento do alarme, tudo parece muito real. E elas levam muito a sério isso. Ela acha que ela não consegue controlar. E aí, principalmente, né, os pensamentos dela começam a perder um pouco de lucidez mental. Na ansiedade, o outro é a ansiedade. É onde começa a gerar um mal-estar físico e psíquico. Ela começa a perder algumas habilidades de reagir. E isso começa a se instalar no corpo. Começa então a perceber os batimentos cardíacos alterados, né? Ele começa a aumentar. Dá aquele aperto no peito, um bolo na garganta. Às vezes pode ficar um pouco pálido. E às vezes pode dar tremores nas pernas, nas mãos, né? No próprio corpo. E aqui dentro, vou subdividir, que pode gerar também uma certa angústia, essa ansiedade gerando uma angústia. E aqui é onde o perigo ainda é mais presente, onde se sente mais o pavor. Há um aumento do nível do estresse, porque essa começa a aumentar a preocupação, né, com eventos que nunca vão ocorrer. Acha que aquilo vai ocorrer, mas na verdade isso nunca ocorre. Isso tudo pode ser gerado por expectativas. E aí o que acontece? A pessoa pode pensar, né? Isso também pode ser gerado por doenças ou males que são inevitáveis ou desconhecidos. Então aqui isso tudo pode gerar um certo sofrimento. E a pessoa pode entrar no estado de ira, imaginando assim, numa guerra, né? Onde a pessoa ela fica totalmente enlouquecido e acha que vai perder a cabeça por conta daquela coisa toda. Então esse estado de ansiedade intensa e de angústia que acontece, ele pode gerar isso na pessoa. O próximo nível é o nível do pânico. A fase, né, é o nível do pânico. É onde as coisas assustam e amedrontam, sem motivo algum. A impossibilidade de exercer o controle de si mesma. Não tem controle nem de você, nem das ações. Então aqui
há um equívoco, né, nos sentidos e nas lembranças. Tudo para a pessoa parece um risco nesse momento. Ela não consegue separar o que está acontecendo ali. As coisas elas ficam automatizadas e faz com que ela pense de forma totalmente desorientada. Ela não tem orientação nenhuma aqui. Então aqui nesse momento o hipocampo ele não consegue interromper, né, a amígdala. E aí ela dá o comando para o cérebro e a pessoa fica ali naquele estado e não consegue sair. Então tudo nesse momento do pânico ele é potencializado e não tem clareza nenhuma. Aí pode acontecer algumas crises convulsivas, a pessoa ficar paralisada, ter amnésia, né, uma curta amnésia, até que ela consiga voltar, mas isso demora um pouquinho. E o último estágio, ele é o estado de pavor, que é o terror. É o terror, né? Esse estado de pavor, que é o grau máximo de intensidade do medo. Aqui, nesse momento, quando a pessoa chega nesse estágio, ela perde completamente as suas funções intelectuais, a sensibilidade, as funções motoras, e ela fica totalmente esgotada e inativa. Entra então aqui num processo mais de sobrevivência, e as atividades elas podem ser neurovegetativas. E a pessoa fica nesse estado e ela dificilmente consegue sair, né? Então precisa de muito trabalho, tratamento e tal. Todas essas fases, elas podem ser contornadas, as mais intensas, com tratamento psicológico, né? Medicamentoso. O ideal é que a gente não chegue nessas fases, né? Então, assim, vale lembrar que todas essas coisas também, ela acontece dependendo da nossa percepção, de como a gente está vendo tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, se a gente aprender a controlar os nossos medos, a gente pode recuperar o controle da nossa vida. Então, fica muito mais como aprender a controlar isso e conhecer isso já é um grande passo.